Olá, eu sou Juliana de Menezes Ferreira, graduanda do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, São Luís. Sou integrante do Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha, LBVM-UEMA, e sou bolsista acolher do projeto de extensão Fauna Marinha. Eu, junto com os colaboradores do projeto, viemos trazer a oficina na parte teórica e prática, no qual abordaremos assuntos relacionados à biologia marinha, na educação infantil, os ecossistemas marinhos e a biodiversidade marinha. Desde já, agradeço a todos e espero que tenham um bom aproveito ao decorrer de todo o fórum. Olá pessoal, meu nome é Raiane Serra Rosas, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas da UEMA, São Luís Maranhão, sou pesquisadora do Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha, sou voluntária do projeto Fauna Marinha. Bem, vim falar com vocês hoje sobre os ecossistemas marinhos. Os ecossistemas correspondem às interações que ocorrem entre os diferentes seres vivos que habitam o mesmo ambiente. Como podemos observar na imagem, existem várias classificações que envolvem o meio marinho, entre elas, aquela que é determinada pela plataforma continental, em que a zona localizada sobre a plataforma continental e onde ocorre maior incidência de luz que atinge até o fundo, tendo uma maior facilidade na produção de fotossíntese, denominamos de zona nerídica. Já a zona localizada após a ruptura da plataforma continental e que a luz tem maior dificuldade para incidir a água, chamamos de zona oceânica. Como podemos observar, esses ecossistemas são de extrema importância para a sociedade. Nós temos a importância econômica, em que envolve todos os produtos adquiridos do pescado e da mariscaria, que gera renda para a população. Nós temos a importância social, que advém justamente dessas comunidades que vivem através do trabalho do pescado e da extração dos mariscos, e aí conseguem montar as suas moradias, fornecer saúde e educação para os seus filhos, enfrentando as dificuldades sociais. Nós temos também a importância cultural, em que nós percebemos esses ecossistemas presentes em nossas áreas de lazer, e assim como seus produtos fazem parte das culturas orientais na sua gastronomia. Nós temos também a importância científica, em que através de estudos desenvolvidos a partir dos seres que habitam esses ecossistemas, podemos entender os impactos e as suas consequências para esses ecossistemas, assim como extrair substâncias desses seres que podem ser aplicados à biotecnologia, na produção de bens, na prevenção de doenças ou até na cura das mesmas. Quanto à disponibilidade de água no planeta, podemos observar no gráfico que cerca de 98% das águas disponíveis são referentes à água salgada, que está distribuída entre os oceanos, os mares, os estuários, as lagunas, os costões rochosos e uma infinidade de ecossistemas marinhos. Vale ressaltar que cerca de 2% da água disponível equivale à água doce e que a maioria desses 2% estão presentes nas calotas polares. Os oceanos correspondem aos ecossistemas mais profundos, que possuem vastas extensões e grande circulação. A profundidade média equivale a 3.300 metros e a maior profundidade existente nos oceanos está na Fossa das Marianas, localizado no Oceano Pacífico Norte, possuindo uma profundidade de 11.000 metros. Os oceanos existentes na Terra são o Ártico, o Antártico, o Atlântico, o Pacífico e o Índico. E como podemos observar na figura, o nosso país, o Brasil, é banhado pelo Oceano Atlântico. Os mares são menores que os oceanos e delimitados pelos continentes, de forma total ou parcial. Sua profundidade média é abaixo de 1.000 metros e possuem 3 tipos principais:
os mares abertos, que possuem ampla ligação com os oceanos. Como exemplo, nós temos o Mar da China. Os mares continentais ou interiores, que possuem uma ligação restrita com os oceanos através de estreitos. Nós temos como exemplo o Mar Negro. E os mares fechados, que possuem uma ligação indireta com as águas oceânicas, através de canais ou rios, ou às vezes são até inexistentes. Como, por exemplo, nós temos o Mar Morto, que possui uma alta taxa de salinidade. Os estuários são aqueles ecossistemas localizados nas áreas abrigadas próximo à costa, onde ocorrem as misturas entre as águas doces e salgadas, ou seja, a transição de rios e mares, onde tem um acúmulo de sedimento, a formação de áreas rasas e os fundos lamosos, ricos em matéria orgânica. Locais também onde encontramos os manguezais, que são considerados berçário natural dos organismos, por possuírem abrigo e alimento para os animais durante o seu período reprodutivo. As lagunas são extensões que podem apresentar as suas águas salgadas ou salobras. Não podem ser consideradas lagos, pelo fato de possuírem uma ligação com o mar. Fato esse que ocorre com a nossa Laguna da Jansen, pois ela possui uma ligação direta com o mar e erroneamente é chamada de lagoa. As praias são os ecossistemas arenosos. Possui influência direta das marés, apresenta uma vegetação herbácea e rasteira, e os animais que habitam convivem com a alta salinidade, com a grande exposição ao sol e aos ventos fortes, aos extremos térmicos, por conta de, nesses ambientes, durante o dia fazer muito calor e durante a noite fazer muito frio, além da pobreza de matéria orgânica no solo arenoso. Os costões rochosos são ecossistemas formados a partir do encontro entre as rochas e o mar. Seu substrato rígido são um local seguro para a fixação e abrigo dos organismos contra a força das correntes e o batimento das ondas. A variação das marés é uma das principais dificuldades de sobrevivência dos organismos que habitam este ecossistema. Para isso, é realizada a distribuição natural, denominada de zonação, que consiste na distribuição horizontal da biodiversidade de forma progressiva, de cima para baixo, na linha da costa. Como exemplo de ecossistemas brasileiros, nós temos o estuário de Ubatuba, a praia de Boa Viagem, a laguna de Saquarema e os costões rochosos de Torres. Como exemplo de ecossistemas maranhenses, nós temos o Manguezal da Raposa, a Laguna da Jansen, a Praia de Atins e os costões rochosos localizados na Praia do Panacoatira. Pessoal, esse era um pouco que eu queria compartilhar com vocês sobre os ecossistemas marinhos e espero que vocês tenham gostado. Obrigada! Olá, sou Juliana de Menezes Ferreira, bolsista do projeto Acolher, e irei falar para vocês um pouco sobre biodiversidade marinha. Bom, biodiversidade é a variedade de organismos que mantém relações entre esses seres vivos e o ambiente. E biodiversidade marinha não difere muito disso, é a variedade dos organismos, sendo ele a fauna, a flora e micro-organismo presente no fundo dos mares e oceanos. Além de que a biodiversidade marinha ela é bem maior que a terrestre, especialmente porque a superfície terrestre tem 2/3 banhada por mares e oceanos. E lembrando que a origem da vida deu início no oceano. Então, com isso, a biodiversidade marinha ela se torna uma das mais ricas e mais grande e abrangente em termos de diversidade de espécies. Apesar de que ela traz uma grande importância para o equilíbrio do nosso ecossistema, além de que a nossa vida e a vida de outros seres vivos dependem do equilíbrio e dessa diversidade de espécies, certo? Por quê?
É de lá que a gente traz a nossa economia, é de lá que tira nossa ciência e a biotecnologia especialmente, e é de lá que temos nossos grandes guias turísticos, além da nossa famosa gastronomia. A biodiversidade marinha, ela está bem ligada aos ecossistemas, pois é de lá que há diversidade de organismos, de espécies presentes nesses ambientes, e iremos falar um pouco de cada um. Bom, então para começar falando dessa biodiversidade, vamos falar uma das maiores, mais rica e mais bela biodiversidade que existe, que são os recifes de corais. Os corais são animais quinidários que são formados por uma relação simbiótica entre espécies de corais e de microalgas. Um depende do outro. As algas, moram no interior dos corais, e como as plantas, elas realizam fotossíntese. E esse processo acaba liberando um composto orgânico para os corais, e estes liberam produtos para que as algas cresçam e sobrevivam aos seus redores. Os corais são encontrados em águas quentes, transparentes e rasas, exceto os corais da Amazônia, que são encontrados em profundidades e com pouca luminosidade. Os corais, eles são bem importantes para a biodiversidade marinha, porque é através dele que a diversidade que mora neles dependem deles. Como crescem as algas ao seu redor, além de fazer a fotossíntese para a gente, para os seres vivos, servem de alimentação para os diversos tipos de peixe, além de abrigar diversos moluscos, crustáceos, algas e peixes dos mais variados tipos, das mais variadas cores e das suas mais diversas complexidades. É nesses corais que a gente encontra a diversidade mais brilhante de animais que a gente consegue ver só através da televisão, certo? Então, além de abrigar essa grande diversidade, os corais eles são bem diversos, há vários tipos de corais, de várias cores, de várias formas, de vários tamanhos, como podemos observar nessa imagem. Então, continuando sobre a biodiversidade, vamos falar um pouco sobre a biodiversidade da floresta de Quilpes, ou seja, floresta de algas marinhas. As algas são organismos fotossintetizantes que moram predominantemente nos oceanos e contribuem significativamente para a produção do oxigênio do nosso planeta. Fora do senso comum, não são as florestas principais responsáveis pela produção do oxigênio, e sim as algas marinhas, que produzem cerca de 55% de todo o oxigênio do nosso planeta. Além disso, elas possuem o benefício de alimentar e servir como abrigo para diversos tipos de animais. Existem dois tipos de algas, as microalgas, que não conhecida tão popularmente por não ser visível a olho nu, mas tem um grande papel na produção inovadora da biotecnologia e da energia sustentável. E as macroalgas, que são mais conhecidas por ser visível, e existem três tipos de macroalgas, as algas pardas, verdes e vermelhas. Além de que ela também faz parte do nosso processo gastronômico, que são as algas do sushi. Vamos falar agora sobre a biodiversidade dos colchões rochosos, que são aqueles ecossistemas que estão no limite do continente com o mar. Nessas rochas é encontrado abrigo para aqueles animais sésseis que se fixam ao substrato, devido à grande influência de correntes marinhas e de impacto das ondas. Nessas rochas sustenta uma comunidade biológica muito rica, muito complexa, porque esses animais eles tiveram que desenvolver adaptações durante a sua evolução para a sobrevivência nesse substrato. E dessa biodiversidade, nós temos alguns animais que desenvolveram grandes fixações, como as algas, as anêmonas, alguns mexilhões, as cracas e os quitos, que são fortemente fixadas para que os impactos das ondas, as correntes, elas não levem eles de volta. Além de que alguns animais, além de pequenos, desenvolveram grandes pés, como os moluscos, alguns crustáceos e algumas ventosas também desses pés, como nós temos exemplo a estrela do mar, que fazem com que eles se fixar, mas com que eles também sejam móveis. Além desses animais móveis, a gente tem aqueles que não moram nessas rochas, mas utilizam para suas alimentações, como alguns crustáceos, os camarões e os caranguejos, além dos parguros, que utilizam aquelas conchas dos mexilhões para servir de abrigos e utilizam as rochas para servir de alimento, certo? Então, quando a gente for à praia, a gente nunca se esqueça que aquele montoado de rocha há uma grande comunidade, uma grande biodiversidade que precisa da gente, de nossa atenção. Nunca jogar lixo lá e nunca tratá-lo como insignificância. E os manguezais?
Os manguezais são ecossistemas encontrados em regiões de ambiente de água salobra, que é o encontro recorrente da água doce com a água do mar. A fauna encontrada nos manguezais é composta por peixes, ostras, mariscos e crustáceos, revelando-se ser um alto ponto da biodiversidade por ter um espaço especialmente para a reprodução das aves. E uma das aves que se mais encontra e que é mais conhecida é o guará, que é aquela ave vermelha e grande. O caranguejo ele é bem abundante e ele também alimenta-se das folhas e raízes das árvores do mangue, fazendo com que ajude no processo de material orgânica. A extração e comercialização dos animais do mangue ele é bem importante para as famílias ribeirinhas, sendo que algumas vezes é a única exclusividade do seu ponto de renda. As praias são um verdadeiro lugar, um verdadeiro paraíso para o bem-estar de nós humanos. É quase impossível pensar e acreditar que existem criaturas vivendo ali, que parece praticamente um deserto, né? Mas assim, há uma incrível grande variedade de criaturas fascinantes. São diversos invertebrados com adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Quase não o vemos porque eles cavam muito rápido para se esconder e para sobreviver na hostilidade das ondas e dos predadores. Alguns desses organismos vivem subterrado à areia, outras já vivem próximas às rochas perto das marés e outras já vivem bem na zona perto de onde vem a maré e vai a maré. Não fica na zona aberta da areia, mas sim na zona úmida, próximo aos mares e próximo às grandes descobertas predatórias. Dentro desses animais, nós temos as poliquetas, a maioria vive subterradas ou césseis dentro da areia. Nós temos os crustáceos, os moluscos e alguns gastrópodes, que às vezes passam só de passagem, mas vão acabando ficando por ali na areia da praia. As bolachas do mar, alguns peixes, água-viva, caravela, estrela do mar, todos eles às vezes são só de passagem, mas acabam ficando um pouquinho, sendo um local de exposição. As praias, elas também servem como berçário, como depósito de ovos de tartaruga marinha até o nascimento. E apesar de passar despercebido a nós visitantes, os ecossistemas marinhos das praias arenosas são importantes ecossistemas para o equilíbrio do nosso planeta Terra. Como muitos já sabem, as praias são os principais ecossistemas sujeitos à poluição e atividades humanas que acabam fazendo com que a perda da nossa biodiversidade seja bem maior. Apesar de sabermos que a biodiversidade é importante para cada um dos organismos vivos, há um crescente aumento na destruição delas. Diversas causas. Porém, uma das principais influências nesse processo é o homem. E dentro dessas causas, temos o exagero da pescaria, pescar no período inapropriado, nós temos o período defeso justamente para isso. A introdução de espécies exóticas, espécies invasoras, a inapropriação do turismo em locais que não deveriam, o turismo exagerado, o excesso de recursos tirados de locais naturais e principalmente, sem nenhuma dúvida, a poluição. A poluição ela faz com que a perda do ambiente, a perda da biodiversidade, a perda dos animais. O ambiente fica sem oxigênio, os animais acabam sendo extintos, a gente perde tanto os animais quanto o ecossistema, né? E para que a biodiversidade seja efetivamente protegida, devemos fazer algumas medidas com que haja algo sustentável. Devemos diminuir os impactos ambientais, devemos diminuir a poluição, devemos diminuir o desperdício, o excesso de desperdício dos recursos naturais. Devemos utilizar a nossa consciência, devemos reduzir, devemos reutilizar, devemos reciclar. Nós estamos perdendo a biodiversidade, nós estamos cada vez mais ficando sem alternativa. A alternativa é usar a nossa consciência para poder nossas futuras gerações aproveitar a nossa rica natureza que temos, certo? Então, vamos nos conscientizar, vamos nos reeducar, vamos colaborar. A natureza precisa da gente, o mundo está precisando da gente, a nossa futura geração está precisando da gente. Eu estou fazendo a minha parte, espero que vocês estejam fazendo a de vocês e juntos a gente vai conseguir. Muito obrigada!
Olá pessoal, sou Gabriel Felipe Serra de Souza, graduando do curso de Ciências Biológicas, Campus Paulo VI, da Universidade Estadual do Maranhão. Sou pesquisador, secretário e participante do Grupo de Ensino de Ciências, Saúde e Sexualidade, GPINSEX, vinculado ao Laboratório de Ensino. Sou colaborador do projeto Fauna Marinha, do Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha, ambos da Universidade Estadual do Maranhão. Estou aqui para pensarmos e repensarmos sobre o ensino da biologia marinha na educação infantil. Antes de mais nada, é necessário iniciarmos alguns questionamentos. Esses questionamentos servem para nortear o nosso conhecimento, o nosso saber, inclusive para aquilo que nós vamos debater aqui. Inicialmente, o que é a biologia marinha? Como pensar a biologia marinha na educação infantil? De que forma posso incentivar o meu aluno, a minha aluna, sobre as questões ambientais? Como está a minha ou a nossa relação com o ambiente marinho? E a partir disso, por que então discutir biologia marinha na educação infantil? Quando a gente percebe e analisa bem as respostas que nós damos para estas perguntas, que às vezes pode até ser um pouco difícil de imediato, mas elas nos ajudam a fazer um trabalho ou a pensar um trabalho diferenciado para este ensino. E aí percebemos que a biologia marinha ela é uma área das ciências biológicas que estuda e pesquisa os ecossistemas marinhos. E aí a gente fala das zonas de mangue, os costões, as praias, os recifes e todos os lugares que possam ter vida marinha. Ainda nesse sentido, a gente percebe que o oceano ele é muito importante para nós, porque a partir dele vem a produção de alimento, vem a produção de fármacos, que é essencial para as nossas atividades humanas, além de favorecer um equilíbrio ecológico. Porém, nos últimos anos, a nossa relação humana com o meio ambiente, e aí a gente pensa essa relação, que ela é construída por fatores sociais, políticos, culturais e históricos, ela tem se transformado cada vez, justamente pela produção de plástico, pela produção de outros produtos que se tornam obsoletos e são descartados de forma erroneamente e acabam parando no ambiente marinho, causando a morte de muitos animais, que é o que vem sendo noticiado em vários jornais, redes sociais, por aí, mundo afora. Quando a gente pensa todas essas questões, todas essas perguntas, vendo a importância da biologia marinha, dos oceanos e da nossa relação com o meio ambiente, a gente se questiona: como se encontra um ambiente marinho e de que forma eu e nós podemos fazer uma atividade, um trabalho que mude a situação atual e a situação para os nossos futuros descendentes. Ainda refletindo, o aluno, ele traz experiências, né? As experiências da vida dele, experiências que aprendeu com outras pessoas, e com isso o professor ele pode utilizar essas experiências para fazer uma atividade diferente. Por exemplo, quando se traz o tema praia, e aí de uma forma técnica o professor tem acesso ao conteúdo. Mas ele pode passar todo esse conhecimento técnico de uma forma mais fácil para os alunos, através de um questionamento, através de uma problematização. Então, o que são as praias? Como estão as nossas praias? O que nós encontramos nas praias? Tudo isso facilita a aprendizagem do aluno. A Base Nacional Comum Curricular, para crianças de 4, 5 anos e 11 meses, ela vem dizer que estabelecer relações de comparação entre os objetos e incentivar e identificar, assim como buscar fontes de informações para solucionar as questões da natureza, assim como os fenômenos e até mesmo as conservações, é de fundamental importância. Então, todo esse interesse, por exemplo, essa busca do professor por novos conhecimentos é necessário. Então vamos partir para uma ação? Nesse sentido, Salomão, Amaral e Araújo 2018 diz que precisamos pensar numa educação para o meio ambiente. Quando o professor em seu planejamento ele coloca o conteúdo da biologia marinha, traz essas problematizações na sua aula,
ele está pensando numa educação ambiental, de sustentabilidade, de conservação, voltada para solucionar todos esses problemas no qual a gente sabe que existem no ambiente marinho, por exemplo, como as questões dos plásticos, de outros produtos que são obsoletos ali naquela região. Então, a partir disso, que metodologias utilizar? Cabe ao professor essa decisão, porque o professor ele conhece a sua realidade, sabe a realidade dos seus alunos, da sua escola, então ele sabe a maneira de se trabalhar. Pode-se utilizar um desenho para os alunos fazerem na hora? Pode. Pode-se buscar pinturas para os alunos fazerem, jogos, discussões, trabalho em grupo? Pode. Isso é subjetivo do professor, porque ele, a partir dessa experiência de vida e de sala de aula que ele tem, ele pode desenvolver um trabalho muito interessante com os seus alunos. E aí, nesse sentido, o professor ele precisa se desafiar, buscar cada vez mais, trazer metodologias necessárias para solucionar essas respostas, e para isso a formação ela deve ser continuada o tempo todo, buscar novas informações, buscar soluções até mesmo com o grupo de professores da escola ou então com outros funcionários da escola. E aí, nesse sentido, a escola ela propõe uma educação ética, plural, cidadã e reflexiva, ou seja, voltada para mim, para o outro e para o meio ambiente. Ainda partindo para a ação, Sacilva 2018 ele vem nos dizer que refletir é necessário. Refletir para criar novas possibilidades, para criar novos caminhos. E aí ele diz que essa atividade de reflexão ela é tão essencial que ela faz nós repensarmos sobre a nossa existência humana, que é plural por si só. E por que não também pensar para a existência dos animais, das plantas marinhas e trazer este questionamento. Então toda essa reflexão ela vai desde uma educação infantil até uma pós-graduação e é necessária numa sociedade. Então que sempre façamos isso. Não é porque estamos com o planejamento pronto, que inserimos um assunto sobre biologia marinha, sobre meio ambiente, que está ali finalizado. Não, é necessário refletir, buscar sempre mais, para trazer aquilo de melhor para o aluno e assim contribuir para que aquele aluno, aquela aluna seja lá na frente um adulto responsável para todas essas questões que não envolvam apenas ele, mas toda uma sociedade, inclusive a natureza. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa parte teórica. Espero que vocês tenham gostado. E agora partiremos para a parte prática, no qual foram produzidos jogos e materiais didáticos de produtos recicláveis e alguns acessórios. Espero que vocês gostem e até a próxima!
bom aproveito no resto das oficinas. Até a próxima! Ah, e não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que ainda está por vir. @LVV no EMA e no Facebook, Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha. Até a próxima!